30. O pecado. No ano de 1942, ainda quando estava no campo da Iugoslávia, sentia muitas saudades da minha querida família. Apesar de meus 2 irmãos ainda fazerem parte da minha vida, tinha muitas inseguranças quanto à minha situação. Foi quando conheci von Raum, aquele rapaz atlético e belo, reflexo de toda a pureza que qualquer mulher sonha para si. Olhei para ele, mas vi a impossibilidade de tê-lo ao meu lado, já que eu era uma simples prisioneira e ele um médico famoso entre as tropas alemãs pelo seu carisma e praticidade nas decisões sobre tratamentos ou cirurgias. Passaram-se alguns meses até eu ser convocada para uma seleção entre prisioneiros com o objetivo de dar suporte de enfermagem, no campo de concentração. Fui escalada e participei do curso de treinamento sob a orientação de von Raum. Logo me apaixonei por ele, sim, uma paixão mais que secreta, que com o tempo foi amadurecendo e elevando-se a um nível muito alto, por que não dizer amor? Naquelas circunstâncias nada poderia ser normal no meio daquela guerra, com muitos morrendo, meus irmãos se deteriorando e aquele campo de horrores que mais se traduzia como campo de morte. Sim, foi aí que conheci outro homem e me entreguei a ele para poder sobreviver, submetendo-me a todo tipo de maus tratos. Tratava-se do mecânico-chefe do campo que, odiosamente, me seduziu por migalhas de pão, mas que matavam a fome de meus irmãos que mal podiam sobreviver com tanta fome e miséria. Sentia que von Raum tinha um apreço por mim e eu por ele, mas aquela situação me envergonhava, pois aquilo que fazia era por uma questão de sobrevivência. Não fazia por compaixão do senhor mecânico, mas fazia por sobrevivência. Então von Raum se declarou para mim e passei a evitar todo e qualquer contato com outro oficial. Já era tarde, pois havia engravidado e decidi, em uma noite fria e escura, pelo aborto, com tentativas até exaustão de expulsar aquela criança. Sim, fui adúltera e irresponsável, pois aquela pequena criança foi embora com poucas semanas de vida uterina. Não aguentava ter este segredo comigo. Até o final de meus dias encobri estes fatos de von Raum, mas agora aqui do outro lado, não tenho mais segredo para com ninguém. Tudo se passou muito rápido, aquelas cenas demoníacas em meu ser descortinavam um momento de ódio e angústia. Meu despertar do outro lado foi tenebroso, estava em um deserto sem ninguém próximo a mim, mas escutava gritos e sussurros intermitentes, ódio na vida, gargalhada e acusações, me sentia com frio e calor, e ao mesmo tempo, gritavam comigo. Adúltera, assassina. Não entendi o porquê. Fiquei neste estado por vários meses ou anos, não me recordo, mas minha garganta borbulhava gosto de sangue, minha pele se deteriorava gradativamente. Não era mais eu, Katrina, era um resto de ser humano, degradado, odiado, sem um mínimo pudor das minhas atitudes. Aquele lugar era degradante. Momentos de vento, frio e muito calor se intercalavam, sentia medo do passado, o que significava aquilo. Dediquei boa parte da minha vida para ajudar von Raum no seu sonho de bom médico e a pessoas carentes e doentes mentais. Pensava que todo aquele passado havia sido esquecido, mas nada adiantou e eu estou aqui junto destes seres, rostos animalescos a me perseguir e a destruir a minha alma. Já roguei a Deus perdão pelos meus atos levianos, mas até agora não obtive resposta, não tive sossego ou paz, não consigo dormir ou repousar que me venha a lembrança do aborto, a perda do filho amado que viria em uma situação precária, mas viria para acalentar aqueles tempos difíceis. Nada mais valia a pena, a não ser esperar por uma salvação. Perdoe-me, Senhor, perdoe-me. E assim se passaram vários anos, com Katrina em regiões subabismais, purgando seus delitos, enquanto do outro lado da vida, von Raum, ainda na terra, continuava com suas obras de caridade e administrando seu pequeno hospital psiquiátrico. Não tinha mais o vigor de jovem e sua amada Katrina havia partido há 3 anos. Sonhava com ela pedindo ajuda,
mas atribuía isto à sua saudade imensurável. Passou a viver solitariamente e seus afazeres domésticos se tornaram até uma distração para von Halme. Dizia que o trabalho era como se fosse uma terapia e gostava de ouvir os clássicos de Beethoven e outros compositores modernos. Achava que quando partisse deste mundo iria encontrar a sua doce e meiga Katrina, seu grande amor, sua vida. Sem ela já tinha perdido o entusiasmo para continuar sua caminhada. Já estava sem muito ânimo, mas persistia. Um dia recebeu um telefonema do alto comando do exército alemão, com informações sobre sua atuação no campo de concentração da Iugoslávia. Já haviam se passado muitos anos, mas recebeu a notícia que seria condecorado pela sua história de vida e bons serviços para a nobre pátria, a Alemanha. Ficou feliz, mas sem sua Katrina não tinha muito o que comemorar. Até que aquele reconhecimento viera a tempo, antes de sua partida para o mundo dos espíritos. Após a cerimônia de congraçamento, von Halme, no auge de sua alegria por ter seus méritos reconhecidos, parte para a pátria espiritual, sob comoção de todos que haviam trabalhado com ele, deixando um legado construtivo de benevolência e amor a todos os que conviveram com nosso irmão Eliseu, que em outras vidas se chamou Charles, e também Josafá. E eis aqui você, von Halme, em nossa pequena capela, revendo suas lembranças e de sua amada que em algumas vidas soube suportar seu forte temperamento e suas indecisões, que não o abandonou em momentos cruciais, mas que, na última encarnação, cometeu o crime de aborto, alegando não poder suportar aquele estado. Perante Deus e a justiça divina trata-se do rompimento de uma lei natural da vida, da sua continuidade, um sacrilégio para as leis de Deus. Mas mestre, como podemos ajudar nossa irmã Katrina? Perguntou Eliseu. Estamos falando de um ser que amou, respeitou e tentou seguir as leis de Deus em seus mínimos detalhes. Sei que sua consciência ainda está perdida, mas nossa irmã tem direito de um alento, uma reparação. Tens razão, Eliseu, ela reparará sua falta, haverá momento para isso. Mas, por agora, não podemos fazer nada, ela se encontra em região umbralina de difícil acesso, em que somente os seres que estão em condições de resgate podem sinalizar o momento para isso e Katrina não está nesta posição. Peço que aguarde mais um tempo, falarei com nosso diretor-geral a respeito do seu histórico e vamos rogar para que uma solução seja dada o mais rápido possível. Não garanto sucesso, pois o caso é delicado. Mas a justiça divina irá prevalecer, mais cedo ou mais tarde. Eliseu, ou Charles, sai da conferência com a irmã Helena desolado, visto que seu amor ainda permanecia em regiões subabismais, sem luz para sua saída. Retornou ao alojamento e desprendeu forças, com pensamentos deletérios de um amor não correspondido e então dormiu por vários dias, até ser despertado por amigos espirituais. Vieram Carlos e Abigail, sim, os incansáveis amigos que acompanharam minha trajetória por longos séculos e agora aqui estão para ajudar a me recuperar. Desfilei breves relatos a respeito de Katrina e o que havia ocorrido em nossa última encarnação e os amigos espirituais, após ouvirem-me, pediram que eu iniciasse uma oração para que os mentores maiores encontrassem uma solução justa, porque aquele caso de desvio de conduta era considerado ato grave contra as leis do Criador. Sabendo disso, passou a orar por Katrina e seus benevolentes amigos para que com isto ajudassem a receber aqueles pequenos impulsos de luz fraterna e assim se sustentar em ambiente espiritual inóspito. Após vários meses de lutas para conseguir a solução, Charles foi autorizado a receber as instruções do que seria feito para resgatar Katrina. Muitos pedidos haviam sido suplicados para resolver o problema e o diretor-geral anunciou: meus caros irmãos, viemos aqui explanar sobre os agravantes acontecimentos que ocorreram com nossa irmã Katrina que se encontra purgando em regiões subabismais. Nosso mestre amado, dono da mais pura benevolência e sabedoria, aqueceu para que ela seja resgatada dessas zonas pelos irmãos de caridade e venha se alojar em nossa cidade para que,
em futuro próximo, após recuperação, seja exposta a ela sua necessidade de reparação, através de breve reencarnação, para acelerar a quitação de seus débitos e volte a crescer em uma humanidade repleta de alegria e felicidade. Tão logo possam os irmãos de caridade, retirarão a irmã Katrina para mais uma etapa no seu progresso espiritual. E assim será feito. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Para você não custa nada, mas para nós, faz muita diferença. Ajuda o canal a crescer, e seguir publicando. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. 31. O resgate. Passou-se algum tempo para organizar a equipe socorrista que iria atuar na retirada de Katrina, que consistia em 3 entidades do grupo de socorro Irmãos da Luz e 2 integrantes do grupo da cidade espiritual de Von Halm. Todos deveriam seguir para receber instruções no Departamento de Resgates Especiais, que monitora as idas e vindas dos socorristas com o intuito de agendar devidas retiradas, no tempo certo. Formou-se o grupo e ele seguiu para a zona inicial de transbordo. Era constituída de 3 níveis até a chegada na região subabismal. A primeira era uma área com muitos gases tóxicos, selvas e pedras de proporções pequenas, o ar rarefeito e com muitos gritos pela região de pobres seres em desespero pelas suas faltas terrenas. Diz-se ser uma área menos abrasiva e destinada para faltosos de todo sortilégio que agrediram companheiros com calúnias, difamações, tendo consequências desastrosas para as pessoas que sofreram tais blasfêmias. São tidos como habitantes umbralinos iniciais que, dependendo do seu comportamento e aceitação dos fatos, podem ficar nestas regiões por até 2 séculos. Mas nada se compara à região seguinte, mais densa, repleta de seres animalescos, que já conseguem formar grupos de agressão submissos de outros, cujos líderes se digladiam para obter o controle das áreas. Nestas regiões, habitam entidades mais perversas, cheias de ódio e que subjugam os seres mais frágeis que, por um desvio de conduta, tiveram que purgar nestas áreas. Seus líderes, geralmente muito astutos e inteligentes, formam verdadeiras falanges do mal que, tendo oportunidade, vêm influenciar encarnados para atividades ligadas ao mal. São tidos como grupos nefastos, cuja autoridade maior é para o líder dos desvalidos da vida. São regiões mais pesadas e cheias de pecados, sendo necessária uma densa cortina fluídica nos corpos dos socorristas para não serem importunados e sim confundidos com os habitantes dessas regiões umbralinas médias. Finalmente, para atingir um umbral mais pesado seria necessário um deslocamento mais lento por parte da equipe, já que a área é repleta de gases tóxicos e má formação do solo, tendo áreas mais quentes e com fendas que seria necessário transpor e, por segurança do grupo, o resgate seria feito por redes magnéticas que, após abertas, seriam lançadas sobre a entidade, agarrando-a e servindo como um isolante tanto térmico como de fluidos deletérios. E, assim, o grupo liderado pelo irmão Israel iniciou uma jornada que duraria cerca de 3 dias para atingir a região pretendida, dependendo de contratempos como áreas mais difíceis de acesso ou regiões com menos possibilidades de transpor. Todos estavam preparados e motivados para aquele resgate que, a princípio, seria mais um dia de rotina para aquele grupo experiente, mas não foi bem assim como esperado. Ao ultrapassar o primeiro nível com facilidade, o grupo esbarrou com entidades sórdidas, cheias de mal, que obrigou o grupo a se reunir e fazer um resgate extra para um irmão extremamente agitado e cheio de rancor em seu estado mental. Agonizava e gritava em demasia, desestabilizando os fluidos locais e levando leve influência aos socorristas. Foi necessário fluidificá-lo com bálsamos calmantes e retirá-lo para a área menos turbulenta, para que pudesse se recompor com a ajuda de outros enfermeiros espirituais, sem alterar sua natural evolução, visto que seus companheiros já o influenciavam negativamente com muita intensidade, o que provocou séria desestabilização daquele ser, que já rogava complacência de seus atos praticados na Terra.
Isto se chama de resgate por realocamento, sem interferir com a sua evolução. Descemos mais nas áreas umbralinas médias e nos preparamos para iniciar caminhada à procura da região subabismal, já sinalizada por companheiros que previamente demarcaram a área. Descemos entre pequenas rochas até atingir a região cheia de gases escuros, chão extremamente quente e ar irrespirável. Todos sentiram o primeiro impacto das rochas incandescentes e cheias de grotescos desenhos das entidades que por lá habitavam. Chegamos à zona delimitada e começamos a procurar por Katrina através de pequenas ondas fluídicas que tinham o poder de identificar o fluido emanado daquele ser em regeneração. Acharam-no em lugar próximo ao poço de lama quente, totalmente desacordado e com sinais de degeneração do perispírito muito acentuado, com marcas de agressões por outros moradores do ambiente. Foi lançada a rede fluídica e totalmente encoberta por passes magnéticos aplicados por 2 integrantes do grupo. Após mais de 5 dias de jornada, retornaram os socorristas exaustos, mas felizes de terem cumprido aquele resgate misericordioso. Sobraram alegrias para todos, com Sara, ou Katrina, sendo encaminhada para as câmaras de retificação e para poder iniciar seu tratamento através de fluidos curadores e intensa vigília do seu estado evolutivo. Tinha findado, portanto, o sofrimento de todos que tanto torceram para a retirada da irmã das regiões subabismais. Foram-se passando os meses. Nas contas de von Halm, aquele estado de Katrina demoraria algum tempo para restituir-lhe as forças e seriam necessários mais do que amor e paciência para tornar sua companheira apta para ressarcir seus débitos. Von Halm aguardaria muito tempo para torná-la sóbria e poder promover o ressarcimento das suas dívidas. Enquanto isso, von Halm permaneceria em tratamento para restabelecer suas forças e, com a ajuda de Carlos e Abigail, pôde compreender o que sucedeu em sua vida para que Sara, ou Katrina, tivesse tido uma queda na sua evolução moral feita através do aborto. Tiveram que retroceder no tempo em que Josafá era o chefe do seu grupo seminômade e que, por vingança, determinou a morte de uma sobrinha de Ulysses, que havia destruído a vida de seu filho Zolué. Este espírito vinha durante vários séculos evoluindo com ódio em seu coração e, apesar de ter tido várias reencarnações, achava que sua derrocada foi devido a Josafá. Adilces, espírito menos evoluído, conseguiu reunir um grupo de malfeitores com o intuito de destruir a vida de Josafá, ou von Halm, e das pessoas que ele amava. Para que a vingança fosse cumprida, este ser das trevas pertencia a uma facção poderosa que agia sempre nas ocasiões de fragilidade humana e que levariam a graves consequências. Foi o que ocorreu com Katrina, vítima de espíritos obsessores que a acompanham há muitos séculos. Retirou tudo o que foi possível das trevas para poder atingir von Halm. Aquela revelação fez com que von Halm pedisse uma audiência ao diretor-geral da cidade espiritual para avaliar uma saída para o caso, visto que aquela entidade poderia pôr os planos de reparação de Katrina sem efeito. Foi recebido pelo diretor e deu-se o seguinte diálogo. Sabeis, senhor, que Katrina fora vítima de agentes obsessores que a fizeram agir mal em direção ao aborto. Sim, sabemos do seu delito e o que a motivou, retrucou o diretor. Mas esqueceste o que chamamos de livre-arbítrio, dádiva que Deus deu aos homens para que pudessem decidir seu destino, o que é uma ferramenta preciosa na evolução individual de cada um. A cada ano terrestre, milhares de pessoas tomam suas decisões erradamente, por ainda não perceberem que suas atitudes dependem de seus pensamentos que, na maioria das vezes, devido à sua falta de vigilância, trazem verdadeiros ódios em momento que poderiam aproveitar para a reconciliação. Todos temos ciência de nossas deficiências, do erro de acharmos que as pessoas devem mudar para nos agradar e não nos mudarmos para evoluir, na paz com os irmãos de caminhada. Portanto, irmão Eliseu, sua amada Sara, também chamada Katrina, obteve todos os predicados para decidir por não realizar o aborto, mas o fez, pensando nas consequências materiais que seriam necessárias para o futuro.
Esta atitude demonstrou o quanto sua personalidade ainda necessitava de burilamento e os obsessores apenas atuaram no seu subconsciente para reforçar um desejo latente do seu eu e deu-se este ato. Nada podemos fazer no que já foi consumado. Daqui para frente daremos a educação necessária para que ela solidifique em seus pensamentos a importância da vida gerada através do útero feminino e, com isso esperaremos que ela, mesmo sob influência de irmãos menos felizes, tenha firmeza de preservação da vida dos pequenos que necessitam de reencarnação para quitar seus débitos na evolução divina. Mas, como já lhe disse, a sabedoria infinita do nosso Criador sempre nos dará novas oportunidades para o progresso, pois esta é a finalidade da vida. Nos contentemos no momento com o estado de nossa irmã recém-chegada e vamos nos preparar para iniciar a sua reeducação com a finalidade de nova oportunidade na Terra. Quanto a nossa irmã que atuou favorecendo a queda de Katrina, a sabedoria divina saberá esperar o momento certo para também resgatar nossa irmã do ódio por vocês e, assim, trazer o amor e a paz nas vossas evoluções como seres em eterno aprendizado. Ivan Raum retornou aos seus aposentos confiante no futuro próximo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 32. O Retorno. Em 1943, no campo de concentração, von Raum ainda nutria esperanças que aquela guerra logo terminaria e seria o início de seu retorno para casa e seu lar se tornaria repleto de felicidade ao lado de sua amada Katrina. Pura ilusão que só se concretizou vários anos depois e para sua infelicidade não tiveram filhos, tendo adotado alguns cães e gatos para preencher a solidão que uma família passa com a falta de crianças. Disse que Katrina não poderia ter filhos, por motivos anatômicos de seu útero, mas a verdade é que a espiritualidade não mais concebeu a ideia de oferecer a ela o fascínio da maternidade, pelo menos naquela encarnação, visto que seu passado delituoso também desfavoreceu sua anatomia corporal para uma nova tentativa de gestação. Von Raum pensava neste assunto quando foi alertado por Abigail que Katrina começava a acordar do seu transe sonâmbulo e que, após várias semanas de tratamento fluídico, seu despertar estava próximo. Mas não se sabia como ela iria reagir ao contato com as entidades já recuperadas das tramas terrestres. Era uma questão de tempo, mas seria necessária uma paciente espera para avaliar toda aquela circunstância em que Katrina despertaria. Cruzamos todo o pátio do albergue que me alojava e fomos direto para as câmaras de retificação, ficando eu e Carlos a esperar notícias da nossa amada, já que não podíamos entrar nos recintos destinados à desintoxicação dos seres que provinham de áreas umbralinas. Não estávamos preparados e podíamos nos contaminar com fluidos ainda deletérios. Abigail e outro enfermeiro trouxeram notícias aliviantes, que Katrina já começava a entender sua situação, apesar de ter muitos momentos alucinantes. Ansiava por vê-la, senti-lhe regozijar-me ao seu lado, pois senti um amor imensurável, aquelas afeições que ninguém explica, somente um sentimento puro e verdadeiro a expressar toda aquela alegria de tê-la por perto. Fiquei feliz com as notícias positivas e fomos comemorar nos recintos de alegria da colônia, onde vários irmãos dados à arte e à música expressavam momentos de júbilo através daquelas sonoridades calmantes e energizantes, música que lembrava meus áureos tempos em que permanecia na câmara da música clássica, viajando nas suas notas e acordes, mas que nem se comparava à bela harmonia das notas musicais celestiais ouvidas com todo o prazer. Ficamos traçando planos para quando Katrina pudesse receber visitas e estivesse pronta para ver todo o nosso entusiasmo com sua presença. 33. Esperança. Em 1945, na Terra, nos confins da Alsácia, em pequeno vilarejo nascia Dilces, espírito que influenciara Katrina ao aborto. Nasceu na miséria e com várias dificuldades cardiorrespiratórias. Nosso instrutor espiritual disse que aquele ser deveria ter nova encarnação para mais uma vez tentar o reajuste pela superação de suas dificuldades por sua própria força de vontade e inteligência.
Madeleine era seu nome e descendia da mistura de franceses e alemães, mas com toque esloveno, mistura de genes que daria a ela beleza e inteligência suficiente para pô-la em condições de superar suas dificuldades morais e materiais. Afinal, nenhuma das ovelhas do mestre se perderá. Assim, deu-se nova chance para a diocese resgatar seus débitos através do trabalho e boa convivência. Logo aos 8 anos foi assediada por seu padrasto e tornou-se alvo de maledicências. Madeleine foi vítima de pessoas de pouca evolução moral. Era o ano de 1954, pouco depois partiria Katrina ao mundo espiritual. Vejam, leitores, estas idas e vindas dos espíritos envolvidos servem para que estes grupos tão entrelaçados entre si tenham a oportunidade de elevação mais próxima possível de um com o outro, mas em épocas diferentes, para que também possam realizar o exercício do livre-arbítrio em várias situações, chegando a pontos de convergência que poderão ditar seus destinos para o bem ou para o mal. Foi em um desses cruzamentos que nossos personagens tiveram muitas vezes a oportunidade de se redimirem, através do amor e do perdão mútuos, mas que na maioria das vezes falharam e foram obrigados pelas leis divinas a ressarcir seus débitos. Assim se encontravam ainda em posição de delinquentes nossa Katrina e Madeleine, figuras de alto apreço da espiritualidade maior, já sendo acompanhadas por muitos séculos. Madeleine, já com bom raciocínio, esperou uma noite propícia e fugiu da casa de sua mãe e padrasto para não mais voltar. Tinha 12 anos e não aguentava mais ser destratada por Maurice, seu padrasto. Ela foi se refugiar na casa de sua madrinha Olga, que morava em vilarejo próximo, e que resolveu adotar Madeleine porque não tinha filhos e, com a permissão de seus pais, começou a arcar com os estudos e a vesti-la com mais dignidade. Madeleine era a quarta de 5 filhos que o casal criava. Deu-se um bom relacionamento entre a senhora Olga e Madeleine, as duas se identificaram logo e Olga percebia que, nos sonos profundos da jovem, ela relatava fatos desconhecidos, como ambientes e seres inóspitos que sempre a acusavam e deixavam com desconforto pessoal ao acordar desses sonos ou pesadelos. Certa noite, relatou, durante sono profundo, sobre uma área perigosa e escura que trazia pessoas de aspecto lúgubre e tenebroso e que só queriam fazer o mal. Olga decidiu levar Madeleine a um mosteiro de frades beneditinos, procurando ajuda psicológica e espiritual para aquela menina de sonhos terríveis. Foi entrevistada pelo frade, teólogo e psicólogo do mosteiro, que chegou à conclusão de que a jovem ansiava por liberdade e que estes sonhos nada mais eram do que formações do seu subconsciente atreladas aos maus tratos que tinha sofrido durante sua infância, pois em uma sessão de regressão relatou tentativas de abuso por parte de seu padrasto e espancamentos feitos por sua mãe que, constantemente, embriagava-se no intuito de esquecer as misérias por que passavam. Aquele frade estudioso acertou parcialmente o diagnóstico, mas não contou, por falta de crença e para não assustar Madeleine, de que havia influências de ordem espiritual que faziam com que a menina tivesse maus sonhos. Na verdade, eram antigos comparsas seus que, rebeldes às leis divinas, tentavam destruir o mais rápido possível a vida de Madeleine, para que ela pudesse voltar a praticar seus velhos hábitos rebeldes e repugnantes. Seus desejos eram estranhos para uma menina de 12 anos. Gostava de brincar com objetos cortantes, chegando a se machucar por diversas vezes, tornando-se um problema para sua madrinha que, seguindo a orientação do frade psicólogo, inscreveu em aulas de canto e pintura para desenvolver um lado artístico e, assim, extravasar todo aquele processo agressivo que a acompanhava. Foi aí que iniciou-se o desenvolvimento de um dom que ela não sabia que tinha. Relatar guerras e rudezas da vida através da aquarela e do lápis de cor, fazendo desenhos artísticos nunca esperados para uma jovem adolescente. Madeleine tinha tudo para prosperar e se tornar uma das artistas mais criativas que a Europa já vira. Seus desenhos e pinturas começaram a encantar críticos de arte e passaram a fazer encomendas para ornar espaços públicos e bares, com o objetivo de evitar o mal como as guerras, latrocínios e infanticídios.
Eis aí uma arma que a espiritualidade usa para educar seres que, no seu âmago rebelde, tornam-se pessoas de paz, expulsando suas mazelas e medos interiores através das artes que servem para alertar pessoas e grupos sobre sofrimentos sentidos em vidas do passado. Este é um dom dado por Deus para que a educação também se complete por este meio. Não que todos os artistas sejam devedores de algo, mas, sim, uma válvula de escape para certos espíritos carentes de meios para sua evolução a Deus, que passam a ver o mundo com outro colorido, outra forma, até mais humana. Este é o objetivo do Mestre quando diz: ajuda-te e nós te ajudaremos. Alguns anos se passaram e Madeleine, já uma moça atenciosa e com muitos predicados, tornou-se artista profissional e passou a ter uma vida mais estável e confortável, aliando sua beleza e seus bons relacionamentos. Agora, aquela jovem passou a reunir condições favoráveis para seu progresso moral e intelectual. No mundo espiritual, também as coisas foram progredindo. Katrina já havia acordado e começava a relembrar de seu passado, ainda chorando muito e sentindo falta de seu antigo amor, Von Halm. Dizia-se solitária, mas ainda não reunia condições de sair das câmaras retificadoras, apesar de poder receber visitas. Apenas Abigail, sua antiga sogra nas épocas distantes, ajudava nos afazeres pessoais. Dizia que estavam esperando uma melhora mais consistente para que os outros amigos espirituais pudessem vê-la e abraçá-la efusivamente. E, assim, passaram-se os tempos. 34. As obras de Madeleine. Em novembro de 1945 nascia, em um pequeno vilarejo da Alsácia, Madeleine com olhos profundos e transtorno de saúde. Sua mãe, Agrippine, já não tinha mais fôlego de tantas gestações. Era a quarta e já sentia a necessidade de parar de ter filhos, pois suas economias já não eram suficientes para cuidar de novos filhos. Seu pai morreu durante um bombardeio nazista e agora sua mãe contava com a ajuda de vizinhos para sobreviver. Foi quando conheceu seu padrasto, que ajudou a manter a família naqueles anos difíceis do pós-guerra. Era um sacrilégio deixar os seus filhos para trás, mas não tinha outra alternativa, já que os soldados alemães deixaram a terra arrasada. Foi durante o processo de reconstrução das cidades que Agrippine conheceu o jovem moço de nome Armand e passou a ter um caso conjugal. Ele tornou-se o padrasto de Madeleine. Veio ao mundo seu quinto filho e Agrippine pediu aos seus para não ter mais filhos. Demoraram alguns anos para Madeleine, finalmente, ser reconhecida como grande pintora e a fazer exposições em vários países vizinhos, onde ganhou fama e dinheiro como artista das telas. Seus traços marcantes chamavam atenção pela sua temática de uma vida de guerra e misérias afins. Era tudo surreal, sua mente não parava de criar e foi distinguida com honra ao mérito pela Academia de Artes de Paris. Suas obras passaram a compor exposições com pintores famosos pós-modernistas, ela sendo considerada um dos ícones daquele movimento artístico. Belas obras foram confeccionadas e uma delas retratava as guerras púnicas, de um passado distante da humanidade. Seu quadro mais famoso custou milhares de libras esterlinas e retratava a Dama da Morte, deprimente, mas muito real. Foi convidada para vários eventos socioculturais e um deles se deu em benefício de uma clínica psiquiátrica, na longínqua Alemanha do pós-guerra. Era o ano de 1963 e Madeleine foi pessoalmente à clínica e se sensibilizou com o trabalho de saúde prestado aos doentes, em fase degenerativa de suas ideias. Conheceu os donos da clínica, o senhor e a senhora Von Halm, e sentiu um certo arrepio ao cumprimentá-los. Observou que ambos tinham um jeito parecido de alguém que conhecera no passado, mas não lembrava de onde. Puxou por sua memória até os confins de seu pensamento, mas nada fez lembrar. O Sr. Von Halm foi muito solícito e pediu, como cortesia, que ela assinasse o livro de presença de convidados e autoridades que visitavam seu pequeno hospital e, em retribuição,
Von Halm dava como lembrança lenços feitos à mão pelos doentes que tinham mais habilidades. Madeleine se sensibilizou e, em poucos minutos, fez uma aquarela com um rebuscado de um local, onde pessoas doentes eram assistidas por anjos celestes e levadas aos céus como se fosse um prêmio pelo passado de uma vida de sofrimento na terra. Deu nome de Elevação. Este quadro passou a fazer parte de outras obras criadas por artistas que já haviam passado pelo hospital, mas esta obra, em especial, retratava não só os doentes, mas seus destinos após a desencarnação, claro, numa visão poética e de incentivo a uma pós-vida sem perturbações. Tudo com a aquiescência de Katrina, que logo encontrou um local para este maravilhoso quadro elaborado por aquele gênio das artes. Deu-se uma visita posterior às enfermarias e Madeleine se constrangeu ao máximo quando observou jovens de boa aparência em estado mental alucinativo. Ficou até deprimida com aquele cenário. Foi quando, ao final da visita, após tomarem café, Von Halm indagou a nobre visitante. Tenho a impressão de já conhecê-la de outras épocas. Por acaso você já visitou a Alemanha? Não, Dr. Von Halm, nunca visitei o seu país, já que houve sempre uma desconfiança entre os dois lados após a guerra, mas isto não impede de sermos complacentes com a dor do próximo, retrucou Madeleine. Algo de estranho passou pela cabeça de Von Halm e ele perguntou. Quantos anos você acha que foram necessários para fazer esta clínica? E ela, com um sorriso leve, responde. Não sei, talvez uns 15 anos. E Von Halm, responde. Correto. Vê como sua intuição faz revelar como verdadeira a resposta. Madeleine ficou surpresa com aquela pergunta e Von Halm passou a admirar com todo o seu pensamento aquela jovem que poderia ser até sua filha, já que não via motivos de passar por sua cabeça a ter um relacionamento com aquela mulher. Algo atraiu naquele jeito e nos gestos dela. Achava que seus pensamentos já tinham idealizado aquela cena, mas o que Von Halm nunca pensou é que aquela jovem havia sido uma destruidora no passado e que agora, pelos meios da misericórdia divina, viera ajudar aquela casa de saúde mental a se restabelecer como uma das melhores clínicas do gênero que a Alemanha possuía, pois tinha várias aulas, conforme a gravidade de cada caso. O paciente era recebido por um grupo de médicos e atendentes, avaliando seu caso e, em seguida, passava a ouvir diversas músicas clássicas, para se identificar com o ritmo que mais suavizava o seu comportamento. Pois Von Halm ajuizava que as notas musicais tinham certa influência na explosão ou tranquilização de certos temperamentos, como se fosse um bálsamo para as agruras do dia a dia. Foi aí que nosso médico Von Halm associou a música ao tratamento, não como principal, mas como coadjuvante na evolução da doença. Era conhecida como musicoterapia e seus princípios remontam de pesquisas feitas em acervos de notas musicais que tranquilizavam mais do que outras. Esta descoberta fez com que Von Halm recebesse o reconhecimento da classe médica de seu país e o distinguiram com muitas honrarias vindas da sociedade psiquiátrica. Depois, o paciente passava por uma triagem das cores de objetos que mais gostavam e um questionário era elaborado com elementos da personalidade individual de cada paciente, traçando um perfil primário do que cada um gostava de sentir e se expressar. Muitos doentes até então considerados irrecuperáveis, conseguiram ter a chance de passar por uma vida mais social. Von Halm adorava a natureza e incentivava a casais a adotarem animais de estimação, pois dizia que o relacionamento com estes seres trazia uma responsabilidade e ternura que os próprios seres humanos não dariam para outros da mesma espécie. Isto ele classificava como o alvorecer de sentimentos ocultos em cada um. Teorias à parte, Von Halm convidou Madeleine a se hospedar em sua casa e fazer companhia ao casal por alguns dias, a fim de trocarem ideias sobre as suas obras e a mistura de cores especiais que despertava o interesse pelos seus doentes. Madeleine aceitou a oferta,
já que só teria outros compromissos dentro de 10 dias e seria tempo suficiente para descansar um pouco e conhecer aquele extraordinário casal, que tanto já tinha falado de suas organizações e competência na área médica. Katrina recebeu a convidada com alegria e as duas passam a se tratar como mãe e filha, tendo um quê de curiosidade de uma com a outra. Madeleine, em alguns momentos, sentia uma certa repulsa gratuita por Katrina em receio de von Halm. Para ela, estes sentimentos a confundiam, já que o casal passou a tratá-la como verdadeira hóspede do coração. Pela manhã, ela e Katrina costumavam passear e fazer algumas compras pelas ruas de Berlim e de tarde tomavam chá trocando ideias sobre diversos assuntos, dentre eles o de ter filhos. Katrina confidenciava que, em um passado já distante, ela quase teve a experiência da maternidade, mas a gestação fora interrompida por motivos que ela preferia não comentar, o que deixou Katrina magoada. Mas Madeleine ficou indiferente, achava tudo aquilo muito distante do seu eu e pensou que, em algum momento de sua vida, vivenciara aquela situação. Katrina até chorou recordando-se desses fatos. A antiga inimiga espiritual se compadeceu e disse que, em muitos sonhos seus, revelou o desejo de ser mãe, mas não conseguia ir adiante, pois seres perversos faziam com que ela perdesse o bebê. Então as duas se olharam e perceberam que algo incomum existia entre elas, uma e outra revelavam mais profundamente seus receios, mágoas e solidão e suas histórias parecidas, completavam uma outra. É assim que a vida se cruza e dá a oportunidade de seus débitos serem ressarcidos. 35. Amor e perdão. Madeleine de Lacroix se tornou amiga de Katrina e as duas não cansavam de dar boas risadas sobre vários assuntos do passado, apesar da diferença de idade e pensamentos. Passou a surgir ternura no relacionamento daquelas duas mulheres que, em um passado distante, chegaram a ser rivais. O tempo passou e a sabedoria divina deu a chance para os seres humanos de se reconciliarem através do perdão mútuo. Katrina convidou Madeleine a retornar ao refúgio dos von Halm quantas vezes ela quisesse, já que havia uma atração fraternal entre o casal e Madeleine. A artista continuou com suas exposições por outras cidades, mas não deixava de dar notícias a Katrina e von Halm que, mensalmente, se esforçavam para ir ao lugar onde Madeleine estava, seja a trabalho ou em conferência. Passaram-se alguns anos e a afeição só crescia entre eles, chegando ao ponto de Madeleine declarar que eles seriam seus pais de coração. Esta afirmação foi suficiente para que os céus agradecessem a Deus, por aquela oportunidade que deu a estas almas beligerantes de se unirem por ideais de amor e respeito mútuos. Madeleine se sentia amparada e querida pelo casal. No mundo espiritual, o chefe da antiga facção que Madeleine integrava, recebeu informações que sua antiga pupila estava se deixando influenciar pelas ideias de fraternidade de seus antigos algozes e partiu para próximo da crosta terrestre, com a finalidade de dar um basta naquela situação. Convocou duas entidades do mal para acompanhá-la e passou a fazer investidas no sono de Madeleine, fazendo com que a pobre menina relembrasse o mal a que tinha sido submetida no passado. Benfeitores espirituais, entre eles Abigail, já preparados para estas investidas, realizavam um cerco aos espíritos agressivos e neutralizavam as emanações negativas dirigidas a Madeleine, o que gerou desconforto no grupo de delinquentes, já que suas influências não estavam surtindo efeito. Certa noite, o grupo apareceu com o inusitado chefe, especializado em dominação das mentes por indução magnética de fluidos alternativos, ou seja, iniciava a influência com falso pretexto de passar movimentos do bem, enquanto a vítima, em fase avançada do sono, deixava as suas defesas abertas para dar continuidade às informações. Vinham cargas de material deletério que traziam descompensação imediata ao subconsciente da pessoa que queriam atingir. Esta estratégia abria verdadeiras feridas e dominação no subconsciente da vítima. Passaram-se várias noites em tentativas de derrubar as defesas de Madeleine, até que o grupo,
não se convencendo da sua falta de poder, recorreu ao líder da grande facção do mal, acostumados a subjugar as mentes de pessoas resistentes ao domínio mental. Antes de iniciar os trabalhos, estes espíritos, ainda com a semente perversa, confabularam que provavelmente aquela jovem estava sendo protegida por trabalhadores do bem, o que dificultaria o domínio daquela mente e, em última tentativa, o aliciador de mentes fez uma investida durante o sono de Madeleine. Primeiro deixou a vítima entrar em total fase de relaxamento com belas cantigas vindo à tona e em seguida junto com outros obsessores passaram a fazer barulhos únicos e ensurdecedores na tentativa das barreiras do bem caírem. O grupo de benfeitores que observava atentamente aquele ataque surgiu então e comentou: "Para que tudo isto, irmãos? Não veem que nossa amiga encontra sem repouso e seus pensamentos de agressão já diminuíram, através da boa convivência e o amor aos seus companheiros de evolução?" "O quê?" retrucou o pseudo-sábio do grupo. "Saia da nossa frente e deixe que ela decida com quem queira ficar, se com esses algozes que só fizeram mal a ela ou conosco que trazemos solução definitiva para o problema. Deixem disso, seus corações andam cansados de tanto rancor, fiquem conosco e desfrutem da paz que vocês merecem." Dito isto, o grupo se desfez e uns tentaram fugir, pois perceberam que se tratava de uma armadilha. Simultaneamente, gotas refrescantes e luzes de ternura começaram a resplandecer no ambiente e vários espíritos duros começaram a se sensibilizar e se sentir extasiados com aqueles momentos de ternura e tranquilidade. Alguns com facilidade ficaram imóveis e se entregaram ao grupo de socorristas que ajudavam, naquele momento decisivo, na evolução de Madeleine. Todos foram atendidos, com exceção do chefe maior, dedicado à dominação completa que, experiente no assunto, percebeu a cilada e logo tratou de se defender com fluidos negativos formando uma couraça de magnéticos escuros que o ajudaram a não receber os bons fluidos, os quais ali passaram a existir. Foi embora o mais rápido possível, deixando seus companheiros para, enfim, entrar no processo de remissão dos seus trabalhos do mal. Abigail e os demais instrutores sentiram-se jubilados com o sucesso da missão de defesa daqueles espíritos obsessores que costumavam interferir nas atitudes de Madeleine. Ela acordou bem disposta, sem sentir qualquer tipo de mal-estar ou noite mal dormida. Saiu para trabalhar em seu pequeno ateliê e relembrou apenas os belos raios de apoio à vida dos homens de boa vontade. Ficou a pensar por alguns momentos e continuou seu trabalho com mais alegria no coração. Assim, Madeleine cumpriu seu papel, sem deixar-se influenciar por espíritos perversos, com a ajuda da espiritualidade maior. Os últimos anos de Katrina foram uma prova de resistência, tanto para ela quanto para von Halm. Seu corpo começou a paralisar os músculos e sua fala passou a ficar arrastada e difícil. A esclerose múltipla batera lhe deixou rastros de tristeza e inconformidade. Katrina era querida por muitos e seu trabalho ao lado de von Halm havia rendido admiração e respeito. Nada se comparava à dedicação que von Halm cultivava diariamente à sua esposa, com noites incansáveis de trabalho, dando o melhor conforto para sua amada. Todas as noites ele lia em voz alta poesias e histórias de amor para Katrina. Gostava de mostrar-lhe fotos antigas e falar dos passeios que o casal costumava fazer nas florestas próximas à cidade, que sempre emanavam perfumes e coloridos variados, conforme a época do ano. Amavam-se muito e não podiam deixar de lembrar sua filha adotiva do coração, Madeleine, que sempre que podia os visitava e trazia flores e doces para confortar Katrina. Até que chegou o derradeiro dia em que Katrina deixou o mundo e adentrou as regiões umbralinas, pois a purgação do crime de aborto estava ainda na sua conta e seria necessário se redimir da falta. Mesmo assim, teve assistência de bons espíritos que a ajudaram a ter uma passagem sem traumas. Mas nada foi possível fazer para que fosse socorrida e levada a regiões melhores.
Passou em transe por muito tempo e não compreendia o que estava acontecendo até que fora resgatada por um grupo socorrista e levada para a cidade espiritual, onde Carlos e Abigail a esperavam, ansiosamente. Von Halme permaneceu de luto por vários meses e, com o apoio de Madeleine e outros funcionários do hospital, superou a pior parte da perda, que era a solidão, já que Katrina fora sua companheira de décadas e a amava intensamente. Chegou a pensar em suicídio, mas em respeito e temor a Deus resolveu manter sua vida e passou a dedicar-se mais ao trabalho. Reformou o hospital, montou alas novas, distribuiu mais doações aos carentes, empregou mais recursos em pesquisas e se tornou um dos médicos mais atuantes de sua época. Acordava cedo, por volta das 5 horas da manhã, fazia uma breve caminhada em direção ao hospital e visitava os doentes, distribuindo amor e tentando diminuir o sofrimento daquelas pessoas que ele mal sabia quem eram. Proferiu muitas palestras e sempre era convocado para conferências, como exemplo de dedicação ao próximo. Não tinha outro pensamento a não ser amparar os mais necessitados, chegando a distribuir água, alimentos e dinheiro aos mendigos de rua. Isto era o que lhe dava prazer. Não foi à toa que recebeu reconhecimento pelo que fez, mas seu destino ainda demoraria um pouco para ser completado. Durante a noite, passou a estudar o Evangelho de Jesus e a imaginar aqueles tempos antigos em que o Mestre fora crucificado por querer o bem da humanidade. E, ao final da leitura, dedicava breves palavras em forma de oração em benefício dele, de Katrina e da humanidade. Necessitava de mais tempo para implementar seus programas sociais. Construiu uma creche modelo e passou a aceitar idosos e desvalidos da sorte em uma casa próxima ao hospital, em forma de alojamento, para poderem se alimentar e se banhar, tudo com a ajuda de seus proventos e de alguns amigos fiéis que viam aquilo como se fosse uma ilha de salvação das pessoas desvalidas. E, assim, a espiritualidade maior contava com um servidor à altura, que deixava a terra após alguns anos da partida de Katrina, deixando seus bens e herança para Madeleine, ressarcindo, por fim, todas as suas dívidas morais e materiais com aquela alma ainda em evolução. 36. Reinício. Durante bela manhã, na cidade espiritual, Carlos vinha avisar Von Halme que Katrina iria ser liberada para continuar seu tratamento em residência a repouso de amigos próximos. Ainda não se recordava de muitas coisas, mas seria necessário continuar a sua readaptação em outro meio, com novas energias e tendo como supervisora Abigail. Von Halme, ou Charles, se apressava para receber sua amada nos jardins da residência, onde outras pessoas também se recuperavam das agruras da última encarnação. A casa possuía 10 quartos privativos e cada um era preparado para que a pessoa se recuperasse, conforme o ambiente da última encarnação. O quarto de Katrina, apesar de simples, possuía larga janela, uma cama confortável, banheiro e um sofá para receber visitas. Havia também uma espécie de televisor que só passava um programa de relatos da colônia e ensinava a meditar e fazer preces espontâneas, sendo as paredes de cor azul muito harmônicas e relaxantes. Falavam que aquele era o quarto azul e, para completar, o ambiente possuía uma música relaxante que se intercalava com assobios de pássaros, relembrando a natureza terrestre. Realmente, era uma dádiva em relação aos ambientes degenerados do umbral. Katrina adentrou a casa com a ajuda de Abigail. Com dificuldade de andar e cansaço fácil, sentou-se no sofá e passou a admirar o recinto. Sentiu-se confortado e feliz de estar naquele local. Carlos trouxe Von Halme para vê-la e foi com grande entusiasmo que a irmã Katrina recebeu a visita de seu grande amor, abraçando-se efusivamente e reconhecendo-se. Finalmente, sentia-se salva e amparada. Mas Abigail alertou os dois que ainda não poderiam ficar por muito tempo juntos, pois Katrina ainda carecia de maior repouso e medicamentos para seu restabelecimento. Halme sentia-se extremamente feliz e não via a hora de trocar confidências com Katrina, mas havia momentos em que sua memória falhava ou achava-se em depressão,
ainda com recaídas dos ambientes umbralinos, mas nada importava para mim, apenas que minha Katrina estava salva e necessitava de cuidados especiais baseados no amor e na fraternidade, coisa que aquela cidade tinha em excesso. Várias noites se passaram e Hal me dizia que o esforço para o resgate de Katrina dos ambientes umbralinos tinha valido a pena e que, em breve, teria sua amada em seus braços novamente. Ele não imaginava que ela estava sendo preparada para novas etapas de redenção e que aquele estágio era necessário para que ela recuperasse suas forças e, através do aprendizado do amor, estaria pronta para ressarcir seus débitos. Mas Rami achava que esta felicidade junto a Katrina demoraria muito tempo. Chegou o momento de Katrina receber a visita do instrutor espiritual da colônia que passou a proferir palavras bondosas. Falou que seu estado estava melhorando e que chegara a um ponto que seria necessária nova etapa na Terra, agora para reparar dívidas de sua última existência. Por este motivo, não teria uma recuperação completa, apenas um estágio na colônia, o que lhe traria novas ideias necessárias para que pudesse persistir nas batalhas terrestres. E foi assim que, após pouco tempo decorrido, Katrina foi encaminhada para o centro responsável pela reencarnação. Rami se desesperou, pois achava que ela não estava preparada para voltar, mas os desígnios divinos determinaram o seu retorno para poder acelerar sua recuperação. Katrina renasceu, na Terra, na pele de uma criança com transtornos neurológicos, de difícil evolução para a sobrevivência, pois tinha também uma doença cardiológica e nasceu com os braços atrofiados. Seus pais se desesperaram com aquela criança que nem saíra do hospital e já necessitava de cuidados cirúrgicos urgentes. Para os médicos, aquelas más formações físicas e neurológicas só tinham explicação por um cruzamento genético mal realizado, visto que os pais eram primos de segundo grau e que seria suficiente para causar todas aquelas anomalias. Estavam no ano de 1977 e aquele ser mal formado trazia um desafio para a medicina. Logo formou-se um quadro de espeneco, com hidrocefalia e tiveram que operar com urgência aquele bebê e implantar uma válvula de drenagem no cérebro, corrigindo parcialmente o distúrbio cardíaco. Não saberiam se a criança iria sobreviver, pois aquelas técnicas ainda eram experimentais e o suporte de pós-operatório carecia de equipamentos ventilatórios mais efetivos. E foi assim que Sarah, batizada de Victoria, não sobreviveu aos processos cirúrgicos e veio a falecer poucas horas depois da cirurgia. Novamente Sarah voltou ao mundo espiritual, agora trazendo outra experiência pelo reencarne doloroso. Sua trajetória ainda precisaria prosseguir para encontrar uma verdadeira paz. Quinta parte. 37. Novas demandas. Costumávamos observar o planeta Terra com todo o seu esplendor, naquelas noites calmas que, com brisas serenas, traziam lembranças já distantes da minha última encarnação. Só a saudade dos momentos felizes que eu tive com Katrina me fazia sentir melancolia e solidão. Estas reflexões faziam minha alma aspirar por momentos de glória e afeição os que deixei na terra. Bom, somente lembranças, mas o que vinha à minha mente agora era a necessidade de ressarcir os débitos que minha amada Katrina adquiriu na sua última existência. Fico pensando que também teria uma parcela de culpa, pois todas as vezes que flagrava minha amada em soluços, não costumava indagar sobre aquele sofrimento. Tudo para mim era o respeito à dor dos outros. Principalmente a de Katrina. Oh, como fui omisso! Deveria ter arrancado confissões do seu interior, mas do que isto agora valia, já que minha amada se encontrava distante, em lugar de recuperação da última batalha. E eu aqui na solidão a pensar no que fazer para melhorar seu estado lacônico. Veio uma ideia revelando-me a necessidade que eu teria de vê-la. Sim, pediria ao nosso mestre coordenador de visitas especiais para permitir que eu fosse ver Katrina. Poderiam ser poucos minutos, mas seriam suficientes para deixar meu recado de quanto eu a amava. Tudo isto seria em vão se meus amigos não pudessem me ajudar.
Abigail fora escalada para retornar ao orbe, com a missão de trazer paz a uma família em desajuste. Carlos já tinha outros afazeres sob a coordenação do chefe do Departamento de Águas Energizantes. Enfim, eu estava praticamente só. Fui me candidatar ao trabalho voluntário de atendimento a almas recém-desencarnadas com desordens mentais severas, mas meu currículo ainda era pobre em como lidar com estas almas, já que, no mundo dos espíritos, nossa medicina ainda vai devagar. Os métodos de atendimento são muito diferentes dos nossos e a dedicação ao aprendizado demandaria muitas noites de estudo e trabalho. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Fiquei com a alternativa de realizar pequenos trabalhos manuais no sentido de angariar fundos de reserva, para que um dia, quem sabe, abrigar minha Katrina junto de mim. Estes fundos serviriam também para desenvolver estudos, no futuro, para meu aperfeiçoamento como médico astral, aquele que domina a arte de conjugar fluidos de diversos planetas congregando terapias jamais atribuídas a qualquer ser vivo na Terra. Pernoitei em casa de um amigo, próximo ao local onde faria os trabalhos manuais, e me queixei a Leonardo sobre as minhas dificuldades de ver a doce Katrina. Ele me revelou que quando chegou a este distrito espiritual, sentia fortes saudades de sua família e com muito esforço e trabalho conseguiu a autorização para, em uma noite, rever seus entes queridos. Aquilo tinha sido uma dádiva, mas retornou meio frustrado, pois a sua família já não era mais a mesma. Seus filhos se separaram, cada um seguiu seu caminho e sua esposa já nem se lembrava dele, visto que a casa já era tomada por outros moradores que se deliciavam com seus vinhos e suas músicas e sua mulher deleitava-se com outras pessoas, em gargalhadas e vasta alegria, para não dizer outras palavras. Fiquei pensando nesta possibilidade, de quando fosse visitar a Terra me deparar com situações jamais imaginadas por mim. Sim, aquilo me deixou pensativo e acabrunhado. Como então visitar Katrina? Este era meu pensamento. Leonardo sugeriu-me participar de rodadas de combate a seres perversos que ainda na sua animalidade faziam verdadeiros estragos nas famílias em desajuste. Tentei várias vezes me alistar em grupos socorristas, até que o irmão Alain permitiu que eu fizesse um teste para tal empreitada. Cheguei bem cedo ao local marcado, estava ansioso com o teste, já que aquilo poderia abrir as portas para outros trabalhos. O chefe do grupo chegou acompanhado de 2 espíritos iluminados que nos ajudariam a realizar os resgates. Comecei a observar as instruções que consistiam na descida às regiões próximas ao umbral, na retirada de necessitados e no retorno à colônia o mais rápido possível. Fui apresentado ao grupo como iniciante em treinamento e confesso que toda aquela ansiedade se transformou em medo à medida que descíamos em regiões tenebrosas. Passávamos por lagos sulfurosos, armadilha para animais vingativos, vespas gigantes e macabras bestas a rosnar e saudar o grupo com patadas fortes no chão. Nunca pensei que o cenário era criado por efusões mentais de pessoas desencarnadas e que na Terra tiveram grande dificuldade em se relacionar dignamente com seus semelhantes. Esta pequena área era para sentirmos, de modo ínfimo, todas as dificuldades que as zonas umbralinas representavam. Tinha de tudo. Carrapatos gigantes, fossas abertas com seres nadantes, um horizonte emoldurado com nadadeira de peixe. Ou seja, um verdadeiro delírio mental, como se todas as emanações tortuosas provocadas por uma alucinação medicamentosa estivessem presentes ali, só que 1000 vezes pior. Senti a repulsa dos colegas que se dedicavam a este trabalho, mas só pensava em Katrina, por ela faria qualquer coisa. E, então, atento às instruções do chefe, passei a observar aquele ambiente com verdadeira compaixão para com os sofredores que, aos montes, pediam por misericórdia. Aquele local de teste era apenas uma transição para a zona umbralina inicial. Fomos um pouco mais adiante e o nosso chefe determinou a retirada do primeiro morador local. Estava em frangalhos e sua língua torta denunciava desrespeito às leis de Deus,
no que se refere a não falar mal do próximo. Tinha pouca idade mental, mas seu corpo denunciava outros problemas, como golpe profundo na garganta, ferimentos no braço e antebraço, e sua nuca apresentava pequenas formas de sanguessuga. Era realmente dramático aquele visual. Nossos companheiros pacientemente o retiraram e limparam suas vestes deterioradas, ofereceram água fluídica e o deitaram em pequena padiola, da qual segurei uma ponta para carregar o resgatado. Me senti rútil e ao mesmo tempo acabrunhado de ainda não possuir meios adequados para fazer valer o título de membro socorrista da brigada. Não tardou e retornamos à nossa base-mãe com uma enferma em estado precário. Outros socorristas trouxeram para a tenda armada provisoriamente naquela região curativos fluídicos que tamponaram seus ferimentos da garganta e nuca. Bálsamos e efusões foram derramados nas feridas pelo corpo. Já era tarde e necessitávamos iniciar o retorno, mas tivemos uma alerta de que grave acontecimento havia ocorrido na Terra. Um verdadeiro tsunami abatera as costas das praias do Oceano Índico e milhares de almas enfrentavam a desencarnação. Fomos imediatamente convocados para fazer parte da força-tarefa de ajuda aos desencarnados e, assim, partimos de forma rápida e ordeira. Fomos nos juntar a outros grupos que já tinham partido em direção à minha gloriosa terra e, sem autorização formal, parti com o grupo. 38. Atendimentos oportunos. Ao chegarmos ao local, senti um calafrio ao perceber tamanha destruição que aquelas ondas provocaram. Passei a seguir o chefe do meu grupo, que não parava de dar ordens para assegurar o máximo de atendimento naquela situação desesperadora. Vi crianças chorando à procura de seus pais e alés atrás de seus filhos perdidos, mas sem se darem conta de que já não pertenciam ao mundo dos vivos e terrestres. Eram pessoas que, pegas de surpresa, nem sentiram o momento de desencarne. Outros já andavam gritando à procura de socorro, pois percebiam-se sem braços ou parte de outros membros. Apareceu até um pequeno animal a me cheirar, achando que eu era seu dono. Verdadeiro tumulto se instalou naquelas paragens. Grande tenda foi armada para prestar os primeiros socorros e passei a ajudar efetivamente aquelas pessoas. Não tardou para me escalarem para outros serviços, como dar banho fluídico nos doentes com suas peles degeneradas, fazer comida fluídica para alimentar os doentes que sentem essa necessidade e transportar para outras partes de atendimento pessoas que tinham crenças religiosas diferentes, pois só aceitavam determinados tratamentos de um padre ou pastor ou outros líderes religiosos que as convencessem da necessidade de se elevarem. Pernoitamos por poucas horas e, antes do dia iniciar, passamos a fazer prece coletiva a fim de recebermos forças do Pai Celestial para darmos continuidade à tarefa. Fui deslocado para outras ilhas e o quadro permanecia desesperador. Momentos de muita dor presenciei encarnados quando encontravam seus parentes em estado de decomposição, mas a sabedoria divina consolaria os mortos de seus sentimentos. A partir do segundo dia iniciou-se o transporte dos atendidos para diversas áreas e regiões do mundo espiritual. A cada um conforme suas obras, e assim vários grupos partiram para direções diversas. Uns para cidades espirituais, outros para regiões pouco habitadas e outros para regiões inóspitas. Grupos socorristas não paravam de atender aqueles desencarnados e a triagem era feita pelos que estavam acostumados a este serviço. Sentei e esperei que meu chefe me desse novas ordens. Parei por alguns minutos e pensei que esta seria uma oportunidade de me dedicar ao máximo àquela tarefa e adquirir bônus para, quem sabe, ver Katrina. Voltei ao trabalho e me voluntariei para continuar em diversos serviços. Trabalhei até exaustão, tinha poucas horas de sono, mas logo me despertava para continuar o socorro. Foi assim que conquistei a simpatia de muitos e o respeito dos que me observavam. Iniciei o dia como aprendiz e, por força maior, aprendi na prática o que, certamente, levaria muito tempo para absorver tais conhecimentos. Ao final,
Retornamos à colônia com a sensação de dever cumprido e a glória dos que se prestam a servir ao próximo. O chefe do departamento dos resgates parabenizou a todos e se colocou à disposição para atender pedidos especiais, principalmente dos novatos, meu caso, pois serviria de estímulo para futuros serviços. E foi assim, sob a chancela de Deus Pai, que me concedeu esta oportunidade, que solicitei, por misericórdia à minha pessoa, a permissão para ver minha amada Katrina, que se encontrava em área de repouso absoluto, após o desencarne precoce. 39. A recuperação. Vejo um esplendor em minha frente. Aquele anexo da cidade espiritual parecia como se fosse um conjunto de belos castelos da época medieval intercalados com pequenas construções modernas. O sol era bastante brilhante, pequenos pássaros passeavam pelo céu azul celeste, grandes árvores se destacavam em vãos, tipo palmeiras tropicais, o ar era repleto de aromas suaves e dulcificantes. Senti uma paz e um relaxamento mais acentuado ao adentrar a cidade espiritual de repouso dos recém-chegados de traumas excepcionais a que foram submetidos na Terra. À entrada, verifiquei flores belas de várias cores, do vermelho cintilante passando pelas brancas almas, até os verdes pueris. Não tinha noção de tanta beleza junta. Fui recebido por um morador local chamado Alexandre e fomos nos deslocando à área onde minha querida Katrina se encontrava. Notei um silêncio absoluto e pequenas borboletas voando denunciavam a alegria daquele ambiente. Fiquei definitivamente extasiado, não pensava que aquela área era de pequeno reconforto. Subi os degraus de escadas que me levaram à entrada do Palácio Central. Alexandre me apresentou a outros membros do grupo de recepção e controle de visitantes. Vinha da colônia dos Aleutas e necessitava ver Katrina. Não dormia há vários dias na expectativa do encontro. Forneceram-me um par de luvas brancas com pequenos cristais nas pontas e disseram que nada poderia tocar sem uso daquelas luvas, tudo para não deixar nossas impressões magnéticas nos objetos ou na superfície de contato. Fui identificado e em seguida passei a acompanhar os dois atendentes a uma área de recolhimento de novos seres que vieram da Terra há pouco tempo. Nisso me deparei com várias pessoas em estado de sonolência que traduziam certo transe mental, mas todos com aporte vindo de uma espécie de máquina fluido-magnética que emitia continuamente pequenas cargas de fluidos, tudo muito temporariamente ritmado, como se fossem conta-gotas de soro aplicadas na veia de pacientes terrenos. Foi-me explicando que nada ali se comparava à medicina da Terra. Percorremos alguns passos em direção ao leito que se encontrava próximo a uma pequena janela e encontrei meu grande amor, Katrina. Fiquei extasiado com aquele encontro, mas percebi que ela estava em estado de composição diferente daquele que ela tinha partido em relação à última encarnação. Seus pés tinham diminuído, bocas e olhos estavam um pouco maiores e seu corpo era menor do que antes. Deu um leve sorriso para mim e tentou pronunciar algumas palavras, mas logo foi contida pelos orientadores, visto que Katrina mal podia dizer algo, estava se recuperando do último desafio terrestre. Trouxe pequena quantidade de belas flores rosas e amarelas, um pequeno buquê, com sinal de meu amor e apreço que logo fora colocado em pequeno vaso ao lado de sua cama. Sentei em um banco e comecei a chorar ao vê-lo ainda naquele estado de recuperação. Deram-me água fluidificada e me informaram que devido aos traumas sofridos na última encarnação, Katrina ainda se encontrava em momentos de readaptação ao mundo espiritual, mas havia uma boa notícia. Tão logo ela recobrasse seus pensamentos, seria transferida para o quarto mais próximo dos ambientes naturais que aquele magnífico exterior proporcionava e isto não iria demorar, já que Katrina se encontrava em adiantado estágio de recuperação psíquica. Demoraria alguns meses para seu restabelecimento, esta era a previsão. Deixei o local meio desolado, mas com esperanças renovadas de tê-la ao meu lado em breve tempo. Cheguei à porta do sanatório espiritual. Retirei as luvas,
Me despedi com agradecimento àquele grupo e coloquei-me à disposição do que fosse necessário para mais rápido despertar Katrina. Retornei à colônia espiritual e fui falar com Carlos a respeito da minha visita. Ficamos alguns momentos conversando e cheguei à conclusão de que não poderia fazer mais nada naquele momento, apesar de orar para nosso divino Criador suplicando a mais breve recuperação de Katrina. Os meses foram passando, logo fui chamado para outros trabalhos de resgate e atendimento, tanto em regiões umbralinas, como nas superfícies terrestres. Acompanhei casos de desencarne precoce de vítimas de atentados, brigas entre amigos ou simplesmente acidentes no trânsito, os mais banais possíveis, e percebi o quanto as pessoas não ligam muito para o ambiente onde vivem, os alimentos que consomem, as alegrias que poderiam ter com situações e objetos de simples contato. Bem, a falta de valorização à vida, este era o diagnóstico que por vezes pensei, mas o desejo material da humanidade ainda está longe de ser aperfeiçoado. Como dizia o Mestre Jesus, o amor é uma dádiva que devemos cultivar no seu mais belo ser de simplicidade e verdadeiro carisma. Como aplicar esta frase em pessoas que só pensam em destruir o próximo ou a natureza? Respostas teremos com o decorrer da evolução da vida de cada um. Aportamos novamente em regiões mais baixas, onde presenciamos o drama de dois irmãos que, regados a bom uísque, se desentenderam por moedas disputadas em partida de pôquer e um atirou no outro, provocando um duplo homicídio. Nestas regiões, observamos pequenos dramas do cotidiano que poderiam ser resolvidos com uma boa conversa amigável e ali estavam eles, com dementações e cheios de ódio e mágoa um do outro. Necessário seria retirá-los e ensiná-los o que é o amor ao próximo e o perdão incondicional. Duraram várias noites os últimos regates feitos na crosta terrestre e presenciei o caso de alguns obsessores em ambientes escuros e mal cheirosos, onde um grupo de adolescentes se comprazia com os vícios das drogas, verdadeira epidemia a que se espalhara pelos confins da terra. Tentávamos influenciar estes menores a não consumir os alucinógenos, mas uma barreira mental do próprio usuário fazia com que nossas preces e esforços pouco adiantassem para que o intento fosse alcançado. Nosso orientador sempre dizia que o tempo era o melhor remédio e teríamos que esperar o momento propício para ajudar aqueles jovens. Sinalizamos aquela região e por mais que retornássemos à nossa colônia, estes jovens passariam a receber cuidados de outros grupos socorristas e até mais especializados na problemática das drogas. Sentia-me cada vez melhor e com mais disposição para ajudar o próximo, seja na readaptação ao nosso mundo espiritual ou dando forças para continuar na sua missão terrena. Dormíamos pouco tempo e logo fui promovido a aprendiz de enfermeiro espiritual, com a ajuda da minha orientadora Amélia Ross, cujo trabalho na colônia já se estendia por mais de 50 anos e já sabia de vários tipos de tratamento e atendimento em diversos casos. Foi ela quem me ensinou a canalizar fluidos terapêuticos, como passas para acalmar doentes em estados agressivos e desvairados. Consistia em iniciar a mentalização do Ser Supremo, fortalecer meus pensamentos em prol daquela pessoa e deixar as energias mentais fluírem através de minhas mãos. Não foi fácil no princípio, mas aprendi também que, para este tratamento dar certo, tinha que estar preparado com influxos mentais livres de quaisquer distúrbios que poderiam me afligir. Com o tempo passei a notar o efeito positivo que este tratamento oferecia aos doentes desequilibrados. Passei a frequentar a grande biblioteca do setor de entendimentos de doenças terrenas para obter conhecimentos e possíveis tratamentos aos que desencarnavam em decorrência de doenças diversas. Ia com frequência ao centro de energização de massas para me preparar cada vez mais com relação aos doentes, cujas energias perispirituais foram deterioradas por autodestruições ou banimentos de atitudes saudáveis para com eles mesmos, o que na prática tornava-os vulneráveis a todo tipo de agressão física ou psíquica. Assim passava meu tempo e eu ganhava mais bônus. 40. Nova missão. Quanto ao meu desejo de retornar à Terra reencarnado,
Cada vez mais me convencia que a verdadeira vida era onde me encontrava. Havia momentos de alegria e fraternidade com irmãos que habitavam a colônia e minha aspiração era desfrutar momentos de instrução para poder ajudar os irmãos próximos que atingiam a colônia em estado de necessidade. Passei vários meses nessas atividades. Foi quando recebi a notícia que Katrina gostaria de me ver e, logo que pude, fui ao seu encontro no espaço de recuperação físico e mental em que habitava. Aqueles castelos haviam me encantado e tanta alegria no ambiente não saía da minha mente. Cheguei na hora acertada e novamente fui identificado no centro de controle. Os ajudantes me levaram, agora com Katrina apreciando o belo jardim florido que parecia uma felicidade por estar lá. Pensei naquelas palavras do mestre que dizia: ama a teus irmãos, como a ti mesmo. Então, abordei Katrina. Que belas flores tem este jardim. E você é uma delas. E Katrina respondeu: meu amor, quanto penso em ti, desde que cheguei a este lugar. Tenho recuperado minha consciência e sei que vieste me ver há algum tempo atrás, mas pensei que havias me abandonado. Só tive certeza que ainda virias por informação dos enfermeiros que relataram o quanto ficou feliz em me ver. Mas veja que não estou totalmente recuperada, acho que vou permanecer aqui por algum tempo. Tenho um pedido a te fazer. Se possível, traz minha mãe da minha última encarnação para que durante o sono físico, possa eu levar a ela a mensagem de força e compaixão. Sei que deixei o mundo físico em situação precária de recém-nascida, só que meus pais ainda trazem mágoas no coração. Recebo deles diariamente imagens de seus pensamentos que também me deixam triste. Já se passaram mais de 2 anos e eles não conseguem superar o trauma da minha desencarnação. Fui autorizada a chamar-te e fazer este pedido. Von Halme pensou que seria uma simples tarefa, porque a cada dia aprendia mais sobre estes assuntos e se comprometeu a realizar tal façanha. Deixou sua amada em recinto próximo ao seu quarto e foi embora falar com Carlos sobre a melhor maneira de realizar seu intento. Carlos fez uma breve revelação. Aquele casal que abrigava por pouco tempo Katrina era o mesmo dos tempos dos Macabeus, quando Sara, ou Antibes, foi retirada e sequestrada por Josafá para servir-lhe de esposa. Ou seja, o complexo da perda fora duplamente aplicado ao casal que, após vários séculos, conseguiu se unir. Aquilo seria mais uma dura prova de ressarcimento que Josafá teria que realizar. Mas agora com a barreira que existia entre os vivos e mortos da terra seria mais uma situação para Josafá atenuar seus débitos. Carlos e Von Halme foram falar com o líder para assuntos reencarnatórios a respeito do caso. Nada poderia ser feito sem a ajuda de Sara, visto que os fluidos magnéticos dela ainda permaneciam impregnados na mãe e no pai que, ainda muito saudosos, não conseguiam se desapegar. Trouxeram outras coordenadoras de reencarnação para atuar sobre este polêmico caso. Chegou-se à conclusão de que em momento oportuno e o mais breve possível, os três, Carlos, Charles e Sara deveriam se dirigir ao ambiente terreno e, com a ajuda de um médium, passar informações de consolo e esperança para aquele casal. Trouxeram um mapa astral e com a ajuda de cálculos e previsões, determinaram que procurariam um médium próximo ao local de residência dos Torres, que moravam na região da Sardenha, local escolhido para o reencarne. Seria uma operação de difícil execução, já que o casal professava outra religião que não a espírita. Apesar de acreditarem em vida após a morte, não se julgaram capazes de imaginar como tudo aquilo seria possível. Sabia-se que o casal Torres compartilhava de grupos de amigos simpáticos a doutrina dos espíritos e que, por intermédio de pequenas influenciações, seria possível atingir o objetivo de confortar o casal. Só assim Katrina poderia completar mais rapidamente sua recuperação e Von Halme reparar outro débito do passado. Evoluir é preciso, progredir sempre. Eis o lema divino. 41. O encontro.
Formou-se um grupo de 5 pessoas que iria à crosta para estabelecer comunicação com os familiares dos Torres que não acreditavam na existência de regiões espirituais, muito menos em espíritos. O grupo era composto por mim, Carlos, Katrina e ajudado por 2 espíritos da colônia em que Katrina se recuperava, além do orientador do setor de comunicação que iria indicar como proceder no momento exato que o intermediário estivesse apto. O grupo recebeu instrução e breve treinamento de como agir nestes casos. Partimos em bela veste de outono em direção às plagas terrenas, cheios de esperança no sucesso daquela missão. Adentramos o recinto de repouso dos Torres e localizamos a senhora Lete, que teria sido a mãe de Victoria, e seu pai dormindo em sono profundo, observado por um instrutor espiritual que o acompanhava, há algum tempo, na tentativa de torná-lo mais receptivo às induções magnéticas e, com isso, ficando aberto ao influxo de nosso pensamento. Sabíamos que ele era feito ao uso de alcoólicos e isto dificultava nosso contato. Passava das 3 horas da manhã, o ambiente estava calmo e o casal permanecia desdobrado. Fluíam pensamentos em deveres da casa e, quando chegamos, fomos logo tentar comunicação com a Lete Torres, que se assustou com nossa presença. Ao observar Katrina, pequenas efusões mentais fizeram-na perceber a presença de sua filha amada, como se fosse um retorno à sua memória. Katrina tentou comunicar-se, mas a Lete ficou em dúvida da veracidade dos fatos e mesmo com fluidos magnéticos, seu perispírito não aceitou aquela visão transcendental. A Lete acordou ofegante e sufocada como se um terrível pesadelo a tivesse acometido, o que fez com que seu esposo também saísse do transe do sono. Deixamos o local atordoados, visto que pouco conseguimos. Um instrutor do grupo veio ao nosso encontro e programou outra atividade para nós, já que aquele tinha sido um primeiro contato com o casal, para sentirmos o nível de dificuldade de completar a tarefa. Fomos à casa de um senhor médium que trabalhava com os deuses da Umbanda, próxima à residência dos Torres. Era uma casa de poucas posses, com pequeno santuário na sala que lembrava os orixás das terras brasileiras. Na verdade ele sentia a necessidade espiritual de cultuar tais deuses, pois seus antecedentes tinham uma linha alternativa dos centros espíritas. Chamava-se Robson, descendente de afro-brasileiros, morador na região da Sardenha por mais de 20 anos. Logo à nossa chegada, percebemos movimentação de várias entidades espirituais próximas ao médium, entre eles um índio e um negro que formavam uma espécie de barreira em torno dele. Nosso orientador passou a emanar fluidos nas 2 entidades que as fizeram tornar-se torporosas e, com a resolução de comunicar-se, pediu para Robson se dirigir, na manhã seguinte, à pequena praça próxima à sua casa, para que pudesse encontrar o casal que sempre trazia seu cachorro para passear nos ambientes verdejantes do local e observaria a simples melancolia dos dois. Após estas instruções o médium despertou com lembrança em sua memória para procurar um casal na praça próxima à sua casa. Fomos embora e seus guardiões voltaram a guarnecer seus postos, sem suspeitar do que havia transcorrido. E, assim, fomos para a área de repouso em um centro espírita próximo, para nos refazer e aguardar o horário propício para observar o encontro furtivo do casal com o médium. Deixamos o centro às 18 horas do dia seguinte e finalmente localizamos o casal Torres passeando na praça, como de costume, acompanhado de seu animal, que logo percebeu nossa presença e passou a latir com mais frequência, até nosso instrutor acalmá-lo com fluidos apaziguantes. Era um Rottweiler com pouca idade, mas com boa percepção do mundo espiritual. Sentado próximo a um pipoqueiro, estava Robson a observar o casal com o cachorro e quando foram comprar uma pipoca, nosso instrutor influenciou o animal a derrubar o vendedor de pipocas com repentino arranque e passagem por entre as pernas. Formou-se um pequeno tumulto e Robson prontamente resolveu ajudar o casal a controlar o animal e socorrer o pipoqueiro. Logo foram se apresentando, criando vínculos de simpatia entre os Torres e Robson.
Eles passaram a conversar sobre os animais e suas percepções espirituais diversas, assunto a que Robson era feito e conhecia profundamente. Mas o casal dizia que aquela percepção dos animais nada mais era do que o vínculo que apresentavam, próprios da sua raça aguçada e perceptiva. Ficaram de se encontrar mais vezes em outra oportunidade para a troca de ideias e Robson deixou o local com a sensação de ter tido a missão cumprida, de conhecer aquele casal, já que para ele as coisas não fluem por acaso. Deu-se novo encontro 3 dias depois entre Robson e os Torres e nós presenciamos novamente os fatos. Agora o cachorro estava com focinheira, pois tinha se tornado mais agressivo naqueles dias. Nosso instrutor influenciou para que o animal tivesse sonolência e o casal, preocupado, achou que ele tinha tido algum tipo de colapso e todos correram para a clínica veterinária próxima à praça, com Robson acompanhando o caso. Após breve exame, o Rottweiler foi liberado para retornar com seus donos, já que nada de anormal havia sido detectado. Robson acompanhou o casal até sua casa, onde ficou acertada uma visita para o dia seguinte, que era um fim de semana. Robson compareceu às 19 horas para a breve visita. Tinha simpatia pelo casal e, no seu íntimo, achou que aquele cachorro tinha tido alguma influência espiritual. Passamos a acompanhar o diálogo. Moro aqui próximo, é um prazer conhecer pessoas tão distintas aqui no bairro, disse Robson, que foi prontamente rebatido pela senhora Torres. O prazer é nosso, pena que o senhor já veio um pouco tarde para desfrutar conosco de um breve lanche. Não se preocupe, senhora Torres, vim mais para alertá-los de que seu animal pode ter tido algum tipo de influência espiritual. Não acreditamos nisso, somos muito católicos e esse tipo de observação não nos impressiona. Não queria impressioná-los, só que já trabalho com estes tipos de casos e posso assegurar-lhes que, sim, ele pode ter tido um episódio e vim alertá-los que poderá acontecer de novo e, se for o caso, posso até tentar ajudá-los. Os Torres se entreolharam e agradeceram a oferta, só que não tinham nenhuma convicção daquela verdade. Despediram-se e Robson seguiu o seu caminho. Nosso instrutor falara que nas próximas horas iriam novamente tentar uma comunicação com Robson, desta vez através de seu trabalho inicial que costumava fazer às segundas-feiras, oferecendo orações aos seus santos protetores. Durante breve transe mediúnico, Katrina teve a oportunidade de fazer o relato de sua situação e ligação com a família Torres. Robson despertou com aquela conversa em seu pensamento e agendou uma visita aos Torres de forma urgente, para o próximo dia, já que o caso requereria a atuação mais breve possível para se resolverem aqueles fatos. Robson não tinha certeza, mas percebeu uma criança com sérios problemas respiratórios e uma moça já adulta, combalida em seus traços espirituais. Foi à casa dos Torres e revelou que era médium desde criança e costumava ter uma relação com o mundo dos espíritos e que seu trabalho consistia em oferecer flores e orações aos seus protetores e, eventualmente, servia de comunicante entre o mundo espiritual e pessoas que se achavam em dificuldades, principalmente físicas, por doenças ou influências. O casal não acreditou muito, mas relatou que havia tido grave perda de familiar. Já fazia 2 anos e que seus corações, ainda saudosos, não conseguiam esquecê-la. Robson relatou que em seu transe mediúnico, teve a visão de uma criança doente e uma moça também com problemas de saúde, no mundo espiritual e descreveu a aparência das duas. O casal se entreolhou e passaram a chorar e a se abraçar com toda a força, lembrando de um amor que não puderam esquecer. Deram-se as mãos e resolveram como última tentativa aceitar a ajuda daquele senhor estranho, que mais estranhamente passou a fazer parte de suas vidas. Pensaram em outras hipóteses, mas estava claro que aquela criança era sua pequena Victoria, que do mundo dos mortos parecia tentar comunicar-se com sua antiga família terrestre. Após pensar e confabular, decidiram frequentar a casa do Sr. Robson no próximo encontro, para finalmente tentar uma tão sonhada comunicação, sem saber que aquele encontro seria decisivo para ambos os lados,
tanto de Katrina, como do casal Torres que, desde a partida daquela filha amada, não tinham mais sossego ou paz em seus pensamentos. Passaram a ansiar diariamente para a chegada do dia prazado. E nós fomos a unir forças para com nosso Mestre de Luz, Jesus, pedindo que aquele evento próximo fosse abençoado pelo Mestre de Amor e Compaixão. 42. Nova tentativa. Deixamos o Centro Espírita Luz e Amor em direção à cidade, na região da Sardenha. Entramos por volta das 17 horas e passamos a fazer corrente de oração para fluidificar e energizar o ambiente. Katrina e eu ficamos em um cômodo próximo ao altar de Robson, enquanto os demais percorreriam todos os ambientes da casa com a finalidade de expulsar qualquer interferência que porventura viesse a atrapalhar nossa comunicação. Os Torres chegaram às 19h30 e sentaram-se na sala, aguardando a chegada de todos os que vieram, a pedido de Robson, para formar equipe de apoio ao ato. Iniciou-se uma prece e Robson, trajando roupas brancas, passou a elevar seus pensamentos aos seus deuses e apelar para a chegada deles, com cânticos e oferendas. Não tardou para que seus mentores se aproximassem. Deixamos o ato acontecer, sem interferências, e ela passou a falar como índio e a tecer comentários dos presentes. Disse que aquela reunião era para tentar apaziguar espíritos que não conseguem descansar. Foi aí que nosso instrutor interveio no índio, o apaziguou com fluidos relaxantes e permitiu que Katrina deixasse uma breve comunicação, pedindo que seus pais rezassem por ela e tivessem em mente que estava bem e necessitava que eles seguissem seus caminhos e a deixassem seguir o seu, para que em futuro próximo o casal pudesse abrigar outra criança em sua família. Robson perdeu a consciência no final da comunicação. Todos do ritual ficaram perplexos, o casal Torres mais ainda, mas sentiam um ponto de desconfiança, visto que não era fácil para eles aquela situação. Ao final perguntaram a Robson quanto seria seus serviços para livrá-los daquele espírito que parecia ser do mal, pois havia tomado forma de sua filha Victoria. Como uma criança recém-nascida poderia dar comunicação do mundo dos mortos? Isto fez com que Robson se aborrecesse e informou ao casal que não cobrava por nada e que o ceticismo de ambos só faria atrasar a libertação daquele ser espiritual que veio com todas as letras pedir para esquecê-lo e seguir as suas vidas, normalmente. Dito isso, o casal saiu choroso e confuso. Nossa equipe entendia que aquilo não seria tão fácil como tínhamos imaginado, pois havia resistência grande por parte dos Torres. Retornamos à nossa esfera espiritual e fomos ao encontro de nosso instrutor, relatando o que havia ocorrido e o que poderíamos fazer para ter êxito naquela situação. Tudo fora exposto, mas esperamos alguns dias para, novamente, encontrarmos com ele, que decidiu ir conosco para a crosta terrestre e nos ajudar naquela tarefa que encontrou resistência no esclarecimento decisivo às Torres. Viemos novamente com o nosso grupo e fomos à casa dos Torres. Presenciamos Arlete com choro compulsivo e o senhor Torres desolado, não sabendo mais o que fazer. Nosso instrutor fluidificou o ambiente e deu passas para acalmar o casal. Durante o repouso físico, passou a fazer imantações de paz e tranquilidade, informando às Torres a necessidade de novo contato com Victoria para que pudessem entender melhor aquela situação. No outro dia, o casal acordou mais calmo e reconfortado. Decidiram ir ao pároco da cidade para receber instruções da doutrina que professavam, mas o sacerdote limitou-se a ouvir os relatos e aconselhar o casal à rígida penitência de oração, principalmente porque haviam quebrado a confiança nas instruções da Santa Igreja. Não era aquilo que o casal queria ouvir, queriam consolo e orientação prática para superar aquela saudade. A caminho da sua residência, decidiram retornar à casa de Robson, que conhecendo sua problemática, poderia explicar melhor os fatos ocorridos naquela noite de comunicação. Primeiro se desculparam pelo mal-entendido, já que se encontravam com alterações emocionais desde que Victoria partira para um outro mundo.
Não tinham conseguido explicação para tal destino que fora tão injusto para com eles. Já estavam duvidando até da justiça divina, porque aqueles acontecimentos levaram muita tortura para aquela família que sempre acreditou em Deus e era incapaz de fazer mal a quem quer que fosse. Os Torres trabalhavam em tapeçaria artesanal, fazendo objetos de decoração para os lares da redondeza e nunca enganaram ninguém. Seu sustento era do trabalho e da pequena herança deixada pelos pais de Alete, que consistia em 2 casas de aluguel. Queria muito ter filhos e logo no primeiro aconteceu tal infortúnio. Robson ouviu os relatos calmamente e decidiu abrir novamente sua residência para ajudar aquele casal à beira do desespero. Afinal, para que serviria sua mediunidade? Pensou que poderiam aprazar nova tentativa de comunicação para a próxima segunda-feira, visto que necessitavam se preparar com mais calma e observar todas as etapas em que a última comunicação transcorreu, para que não houvesse interferências de espíritos indesejáveis e que pudessem dar aos visitantes espirituais a melhor forma possível de comunicação com o mundo físico. 43. Reencontro. No passado, as reuniões de evocações aos mortos eram consideradas até crime, mas, com a evolução da humanidade, passaram a fazer parte até do cotidiano recente. Robson e seu grupo acharam melhor convidar figura ilustre de um centro espírita perto da sua casa para auxiliar na condução do ato de transe mediúnico. Seu nome era Sebastião e tinha função de coordenador do centro. Tornou-se seu amigo há vários anos e sabia das suas diferenças de crença, tendo Robson já frequentado o ambiente da referida casa espírita. Chegou a data aprazada e todos se dirigiram à pequena sala da casa de Robson, onde estava seu altar, com velas e outros objetos de ornamentação que formavam um ambiente bonito de se ver. Cumprimentaram-se e os Torres logo adentraram o recinto dizendo-se ansiosos com aquele ritual. Robson comentou: "Hoje teremos a ajuda de um amigo, convidado meu, que também tem certa experiência com este tipo de comunicação. Sentemo-nos e vamos iniciar o ritual." Robson tomou um prato em sua mão e começou a oferecer aos seus santos as oferendas devidas em tais rituais, flores e restos de animais com um pouco de sangue deles, além de bebida alcoólica e água. Começou a orar para os orixás e evocar os espíritos de seus orientadores. Nada era muito comum naquilo, até que chegou ao ponto de iniciar seu transe mediúnico. Primeiro vieram os caboclos, depois ele passou a se retorcer e se iniciou o choro de uma criança. Logo veio a comunicação esperada. Era Katrina. Então seu amigo Sebastião iniciou um diálogo com aquele espírito. "Qual é o seu nome?" "Me chamo Katrina, mas fui chamada de Victoria em recente encarnação." "Por que estás aqui?" "Para convencer meus pais de que estou vivo e bem." "Quantos anos você tem?" "Muitos anos." "Mas esta pergunta não é pertinente, pois meu último desencarne foi recente, ainda como recém-nascida." "Como sabes quem são teus pais?" "Porque tenho vínculo com eles desde muito tempo." "Quanto tempo?" "Há mais de 2000 anos." "E o que queres que eles façam?" "Orem por mim e por eles, e que sigam suas vidas ao rumo da felicidade." "Mas pode uma recém-nascida ter tantas ideias?" "Sim, pois meu corpo espiritual é quem fala, e não carnal, já destituído dele." "Por quanto tempo estás nesta situação?" "Por 2 anos." "Você está só?" "Não, tenho meus companheiros de caminhada." "E todos eles conhecem este drama?" "Sim, todos, sem exceção." "E o que eles fazem contigo?" "Eles me apoiam, pois me sinto presa aos meus pais e necessito me desvincular deles." "O que deseja para eles?" "Só a felicidade." "Podes dar alguma prova que é você sua antiga filha?" "Sim, perceberam que eu tinha problemas ao 6º mês de gravidez. O médico recomendou o aborto." "Como sabes disso?"
Ouvia o tempo todo, tudo o que acontecia. O que sentiste? Preocupação de não ter oportunidade de nascer, seria o fim da minha missão. O que significa isto? Que eu estava em prova e necessitava passar por estes momentos. E o que eles acharam? Disseram que era contra os princípios de Deus o aborto e que levariam a gestação até o fim. E o que sentiste? Alívio, agradecimento e compaixão, pois aquele casal não merecia isto. E como sabes que eles não eram merecedores? Porque são bons e já fui filha deles em passado muito distante. Em outra vida. Sim, alguns séculos antes de Cristo. Viveste muito. Sim, mas ao lado de meu esposo. Ele está aí ou aqui? Está comigo, ao meu lado. Então ele persiste contigo? Sim, somos vinculados pelo amor. Não amas teus pais? Sim, mas é um amor fraterno que tenho por eles. E tem diferença? Sim, este amor baseado nas leis divinas é eterno, não tem fim, muito menos começo. Aquele baseado na fraternidade, tem respeito mútuo e benevolência na relação. Dito isso, a senhora Torres passa a chorar e dizer ter eternas saudades. Então o espírito de Katrina revela: não chores, minha mãe. Nosso vínculo também é eterno. A sabedoria de Deus alcança a todos e quanto mais a compreendemos, nos sentimos mais livres de todos os preconceitos. Só fica o amor e compaixão. Peço que ores por mim e por toda a humanidade, assim poderemos estar livres para novas etapas, em nossas vidas. Amo você e papai, nunca vou esquecê-los. Com estas palavras, o Sr. Torres se desesperou e pediu para Katrina dar mais uma prova. Foi aí que doce perfume invadiu o ar da reunião e o Sr. Torres sentiu um forte abraço envolvendo seu corpo. Então, ele compreendeu a veracidade dos fatos e o ambiente começou a ficar com emanações leves e bem energizado. Todos da reunião sentiram-se jubilados com tal comunicação. Até Sebastian declarou que não haveria dúvida daquele encontro entre os dois planos e, após alguns minutos, Robson retornou do transe mediúnico e, com poucas lembranças das comunicações, agradeceu a todos os seus orixás a oportunidade que deram àquele grupo de presenciar este encontro. Mas Sebastian ainda pensou: por que seus médiuns não fizeram o trabalho de acolhimento? Após o grupo presenciar todo aquele cenário, veio à tona um detalhe importante. Sebastian não tinha em sua casa uma diversificação de médiuns aptos para transfigurar linguagens de recém-nascidos. Achava que aquela era uma característica que poucos médiuns possuíam. Nunca lera nada a respeito, mas sua prática de coordenador elucidava que estas comunicações eram mais do que especiais e que, certamente, seriam objeto de estudo e consulta por sua parte. Despediram-se todos e o casal Torres permaneceu junto a Robson e agradeceu, efetivamente, todo aquele esforço que empreendeu para que a comunicação fosse realizada. Robson alertou que, se não fosse suficiente, poderiam, em outra situação, tentar nova comunicação. Deixaram a pequena casa e seguiram para sua residência conversar sobre o ocorrido. Sentiam-se mais aliviados e a culpa de levar aquela gestação ficava para trás. Nunca imaginaram que seriam protagonistas da vontade divina e isto também os consolava. Durante o sono físico foram visitados por todo o grupo de Katrina e eles agradeceram a comunicação direta que tiveram. A esta altura, com seus perispíritos desdobrados pelo sono, puderam continuar a confabular, agora com Katrina, von Raum e o casal Torres. Foi revelado a eles que von Raum se chamava Josafá e que desposou Katrina, conforme os costumes selvagens da época e por isso também vinha pedir perdão pelos erros do passado. O senhor e a senhora Torres, com um gesto de perdão, abraçaram von Raum e Katrina e pediram para que não os esquecessem em nenhum momento.
despediram-se fraternalmente e surgiu por fim Abigail, que também deu por encerrada sua missão. Abigail desceu a Orbe tempos antes, para conciliar o casal Torres de não se culparem pelos eventos ocorridos, e, com isto, permaneceu longo tempo ao lado deles, com a finalidade de não se separarem, já que eles tinham vínculos de amor, igual a Charles e Sarah. Tudo no cosmo converge para uma realidade pregada pelo ensino do Mestre Jesus. O amor ao próximo. Com o fim do trabalho daquela noite, o grupo se reuniu e retornou à cidade espiritual aos alertas, com o aprendizado e os objetivos alcançados. Deixaram a terra em majestade fulgural, em que aquela noite já dava passagem para iniciar um novo dia. Todos, ao alcançarem a colônia, se abraçaram e se separaram com a sensação do dever cumprido. Katrina, ainda em recuperação, voltou para seu quarto de repouso e Von Halm para seu alojamento. Carlos e Abigail foram para os departamentos de trabalhos e instrutores seguiram para fazer o relatório dos fatos ocorridos. Um novo dia surgiu e com ele novas ideias e renovações de trabalho que não cessam, pois enquanto houver vida, há algo para fazer em prol de toda a humanidade. 44. Os destinos. Passaram-se vários meses após aquele encontro na casa de Robson e eis que um convite chegara para que Robson comparecesse à festa de aniversário da Sra. Torres. Como de costume, Robson encomendara um buquê de flores naturais para presentear a dona da festa. Ao chegar, percebeu que todos os presentes eram familiares dos Torres e os amigos que haviam presenciado as comunicações. Todos se entreolharam e Robson adentrou a festa com muita alegria, percebendo que o casal estava muito feliz e que, a certa altura do jantar, pediram a palavra para anunciar a chegada de um herdeiro. Sim, a Sra. Torres estava grávida de 4 meses. Isto gerou muita alegria e felicidade na casa e agradeceram especialmente aquele senhor que se dispôs a ajudá-los em momento crítico de suas vidas. Fizeram um brinde a todos e disseram saúde, abraçando-se emocionados. Aquele momento era inesquecível para suas vidas. Qual seria o nome do bebê? Se homem, Robson, se mulher, Katrina. Todos riram e comemoraram até altas horas da noite. Ao nascer, a criança passou a se chamar Katrina da Luz, menina bela, com aspectos delicados, que veio ao mundo com toda a força e as bênçãos dos céus. E a família Torres não parava de agradecer as bênçãos de Deus, que tinha colocado aquele ser tão sonhado e tão esperado. A dádiva divina trazia a certeza do futuro aos homens de boa vontade. Sim, meus amigos, esta história de amor ainda tem um desfecho a relatar. Como ficaram Van Halm e sua turma? Ao chegarem à colônia, os instrutores relataram tudo o que sucedeu naqueles dias de treinamento e Von Halm foi finalmente reconhecido como bom enfermeiro e seus próximos cursos seriam direcionados para realizar atendimentos mais complexos. Assim ele começou a entender as forças que atuavam no cosmo em favor da vida no planeta Terra. Teria noções de naturalismo e assistencialismo e com isto poderia pensar em ser um médico austral. Katrina se recuperou da sua última encarnação e, após vários pedidos de Von Halm, foram conviver próximos um do outro, ela em alojamento vizinho ao dele. Abigail e Carlos foram promovidos para esferas superiores em apoio a eventos que necessitavam de resoluções complexas e nós, da espiritualidade servidora, continuamos a rever os casos de necessitados de todos os planos para cumprir a vontade de nosso amado Mestre Jesus, que diz em todas as letras: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei e deixai que todas as injúrias contra vós sejam, um dia, objeto de elevação através do perdão infinito. Portanto, meus caros filhos, amemos todos os dias, horas, minutos e não deixemos de amar a todo instante, pois somente através deste ato é que um dia poderemos atingir a vontade daquele que tanto nos amou. Pelo espírito de Rita de Cássia. Fim. Se você gostou desta história, por favor, deixe o seu like.
Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você.